O valor do rublo, a moeda russa, segundo os gráficos, já é maior hoje do que antes da guerra. Será que a Rússia está ganhando a guerra econômica? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse virou um tópico padrão de robôs russos e infelizes que acreditam em robôs russos. Infelizmente, algumas pessoas inocentes e mal informadas podem acabar acreditando nessa mentira, né? Afinal, o gráfico do rublo está disponível em várias fontes e indica exatamente isso. O valor da moeda teria recuperado as perdas da guerra e até apreciado um tanto em relação a seu valor no início da guerra. De fato, logo após a covarde e injustificada invasão russa da Ucrânia, o movimento da moeda fez o esperado e despencou, mesmo antes das sanções serem anunciadas. Pois é evidente, basta um país entrar numa guerra para você saber que haverá problemas econômicos ali. Uma guerra não é algo barato. Uma população de um país em guerra tende a comportamentos aleatórios, como estocar alimentos e coisas do gênero, ao mesmo tempo que adia compras de valores maior e não essenciais. No final, a economia meramente pela guerra já enfrentaria problemas. Porém, poucas horas após a invasão, também foram anunciadas as primeiras sanções, e foram sanções muito severas, o que é esperado e justo, devido ao absurdo de uma ação militar de anexação territorial em pleno século XXI. De fato, num primeiro momento, a moeda russa respondeu exatamente como se esperaria. Foram várias desvalorizações ao longo dos dias, de forma que, no dia 7 de março, a desvalorização total era de 50%, em relação aos níveis antes da guerra. Mas então algo aconteceu. A moeda ficou patinando nesse valor até meados de março, quando iniciou uma recuperação impressionante. No final de abril, o rublo já estava sobrevalorizado em relação ao valor que tinha antes da guerra. De fato, se você considerar o período depois do dia 7 de março, o rublo foi a moeda com melhor performance no mundo todo. Que coisa fantástica! Parece que Putin é mesmo um mestre estrategista, não é? Bem, não. De fato, o Banco Central Russo tomou algumas medidas para conter a desvalorização da moeda. Algumas medidas foram até convencionais. Ele aumentou a taxa de juros para 21%, por exemplo. Isso teria o condão de atrair investimentos, estimular a poupança, preservando a moeda. Mas nenhuma das medidas convencionais seria capaz de conter o desastre de uma guerra com sanções severas da maior parte do PIB mundial. Então vieram as medidas não convencionais. Putin proibiu empresas e indivíduos estrangeiros de vender rublos. Portanto, qualquer empresa estrangeira que tivesse valores em rublos simplesmente não poderia mais trocar esses rublos por dólares, ou euros, ou qualquer outra moeda. Mesmo indivíduos russos que quisessem vender rublos, trocar por moedas estrangeiras, tem um limite agora de 10 mil rublos, o que é muito pouco, e um monte de burocracia para fazer a troca. Portanto, as pessoas na Rússia também não poderiam vender rublos, ninguém mais pode vender rublos. Além disso, ele obrigou todos os exportadores russos a converter em rublos 80% de tudo que recebem do exterior imediatamente. Portanto, a Gazprom, outras petrolíferas e outras empresas exportadoras russas que vendem alguma coisa para o exterior, ao receber esse dinheiro precisariam converter quase todo o valor imediatamente para rublos. Isso criou uma situação inusitada. Praticamente ninguém pode vender rublos, mas agora tem empresas que precisam comprar rublos. Quem é a única entidade que consegue vender rublos nessa condição? O próprio Banco Central russo. Com isso, o Banco Central ganhou o poder completo sobre o mercado. Embora ele não tenha tabelado explicitamente o preço do rublo, é ele que define o valor da moeda russa, porque ninguém mais pode vender a moeda e tem empresas que são obrigadas a comprar. Foi isso que levou o valor do rublo de novo ao patamar anterior. Mas veja, isso não é um mercado de rublos. Só é mercado quando você tem múltiplos vendedores e múltiplos compradores que acabam definindo o preço do ativo, no caso do rublo. O que existe agora é apenas uma entidade definindo o valor que quer.
É fácil ver isso quando se plota, junto com o gráfico do valor do rublo, o número de transações diárias nesse mercado. Repare que antes do dia 24 de fevereiro, antes da guerra, havia entre 100 mil e 200 mil transações de compra e venda de rublo no mercado com o dólar. Alguns dias eram mais compradores de dólares, em verde, outros eram mais compradores de rublos, em vermelhos, mas sempre um grande número de transações todo dia. Olha o que aconteceu depois da guerra. O número de transações despencou e chegou a praticamente zero. Quem queria negociar, vender rublos, não podia, devido às medidas restritivas do governo russo. Ninguém quer comprar rublos a essa altura. O fato é que o mercado para moeda rublo acabou. O que vem depois disso é função única e exclusivamente da manipulação do mercado pelo Banco Central russo. Ninguém quer comprar rublos. O rublo, nesse momento, enquanto moeda internacional, vale zero. Ah, mas é por isso que a Rússia obrigou os países da Europa a comprar gás em rublos. O Putin é um mestre estrategista. As empresas europeias agora precisam comprar os rublos e isso valoriza a moeda. Não, isso é um outro erro que muita gente está cometendo. Nenhum país europeu, nenhuma empresa europeia está pagando pelo gás em rublos, até porque existe determinação da União Europeia contrária a isso. O que está acontecendo é que a Gazprom, orientada pelo Kremlin, assinou um termo com vários países em que eles concordam em continuar pagando em euros normalmente, mas tomam ciência, meramente tomam ciência, que a subsidiária da Gazprom naquele país irá converter esse valor para rublos para então enviar isso para a Rússia. Ou seja, não muda nada. A Gazprom pertence ao governo russo. Então, depois que ela recebeu o valor em euros, ela pode fazer com esses euros o que ela quiser, inclusive comprar rublos. Reparou o truque aqui? Um monte de capacho de Putin aí dizendo o rublo subiu porque os países estão comprando gás em rublos. Não estão. É a própria Gazprom que está fazendo isso. E se trata apenas de uma forma do Putin de tentar manter o valor do rublo artificialmente, para tentar vender a ideia de que as sanções não estão machucando a Rússia. Ou seja, a Gazprom, e é apenas ela, está indo além dos 80% que são obrigatórios para todos os outros exportadores russos e comprando 100% do valor que recebe em rublos. É uma tragédia para a empresa isso. A Gazprom em si vai tomar um prejuízo enorme, mas a empresa pertence ao governo russo. Mas mesmo esse termo, que não significa nada, foi recusado por Polônia e Bulgária, que disseram que a empresa já podia comprar antes, não precisa de termo nenhum, e foi por esse motivo que a Rússia resolveu cortar o gás para esses países. Mas só cortou porque esses países já compram muito pouco gás de qualquer forma, tanto que nem fez diferença assim. Ah, mas a Rússia foi muito esperta, ela fez a paridade do rublo com o ouro. O Putin é um mestre estrategista e tem uma montanha de ouro lá, de forma que ele fez uma lei de paridade do rublo com o ouro. Olha só como ele é um conservador libertário a favor do padrão ouro. Ah, me poupa, né? Ele não fez isso, ele criou uma geringonça absurda para atrelar, ou para fingir que atrelava o valor do ouro com o rublo, mas lógico, primeiro não tinha conversibilidade direta, era só conversa. Senão, o cidadão comum iria correr para trocar todos os seus rublos por ouro imediatamente. E mesmo essa conversibilidade meio forçada, ele não conseguiu manter. É aqui que está o maior absurdo de todos. Ele prometeu no início de abril que o governo garantiria a conversibilidade com ouro num valor específico entre abril e junho, o mesmo valor fixo. Porém, dias depois, o rublo começou a subir de valor em relação ao dólar, segundo a cotação arranjada lá da Rússia. Se essa cotação fosse verdadeira, o governo russo não teria problema nenhum, seria ainda mais fácil para ele manter o acordo. O rublo valorizou, então o ouro diminuiu de valor em relação ao rublo, não é mesmo? Só que todo mundo sabe que isso é mentira. Os bancos e empresas que podiam de fato converter rublos para ouro imediatamente começaram a fazer isso. No final das contas, em 10 dias o Putin teve que voltar atrás na idiotice de padrão ouro dele e acabar com o decreto. Não tem como fazer mágica. Ditadores conseguem criar números artificialmente, mas não há realidade por trás desses números. Todas essas manobras para parecer que as sanções não estão afetando a Rússia só mostram o contrário, o quanto isso está doendo. Ela está tão preocupada que está fazendo um esforço enorme para não parecer atingida pelas sanções, na tentativa de evitar novas sanções e eventualmente buscar o fim das atuais. Sim, porque tenha certeza, manipular o câmbio dessa forma vai depletar a capacidade das empresas russas de investir, de comprar novos equipamentos e mais um monte de coisa. Muito
muito menos de receber investimento, isso já era. Quem vai investir na Rússia depois disso pode não afetar a produção num primeiro momento, mas certamente será mortal no médio prazo. Crescimento já será difícil, manter a produção já será complicado. Toda a Europa está buscando soluções para a independência energética da Rússia neste momento. Vai levar muito tempo até alguém confiar na Rússia novamente para fazer negócios. O fato é que a única alternativa que Putin tinha para ganhar essa guerra é que ela fosse rápida e o governo ucraniano caísse em poucos dias. Daí não haveria tempo para tantas sanções, ele colocaria um presidente marionete lá e convenceria o Ocidente que, bom, agora não havia mais guerra, vamos parar com essas sanções e coisa e tal para negociar. Quando este plano falhou, Putin já perdeu a guerra. Agora é só questão de tempo. Obrigado pela audiência.